Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Pessoal, hoje vamos passar por alguns assuntos relevantes e curiosos que aconteceram essa semana. Mas antes, já deixa o seu like no vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e lembrando que estamos na Black Friday da minha biblioteca. Todos os títulos estão praticamente a preço de custo. O link da biblioteca está aqui na descrição. E ao final desse vídeo eu vou dar algumas indicações de livros incríveis e fundamentais para o seu crescimento intelectual e que nessa Black estão saindo por menos de R$20. Bom, recado dado, então vamos lá. No dia 5 de maio de 2015, durante o governo Dilma, o Congresso aprovou a proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC da Bengala. No caso, a proposta alterou o artigo 40 da Constituição, aumentando de 70 para 75 anos a idade de aposentadoria compulsória dos juízes dos tribunais superiores do Brasil, o que inclui o STF. Como sabemos, depois de 8 anos de PSDB e mais 13 de PT, nossa Suprema Corte ficou completamente aparelhada ideologicamente. O que significa que, por mais que o governo seja de direita e conservador, o STF irá sempre cumprir uma agenda progressista, nem que para isso os magistrados rasguem a Constituição e atropelem o Legislativo, como estamos vendo acontecer. Em 2015, com a Operação Lava Jato a todo vapor e com o país completamente quebrado, já se previa que a Dilma iria cair. E assim, para evitar que o próximo presidente indicasse novos ministros, onde estes pudessem quebrar a hegemonia ideológica da corte, assim como também poderiam ser ministros apoiadores da Lava Jato, o Congresso, em caráter de urgência, resolveu pautar a PEC da Bengala. E como naquela época estava todo mundo com o rabo preso, a proposta passou sem grandes dificuldades. Não precisa aí ser nenhum expert para perceber que se tratava de uma manobra que visava proteger corruptos, assim como manter o viés progressista no poder judiciário da nossa República. No entanto, nesta terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição de autoria da deputada Bia Kicis, que revoga a emenda constitucional que elevou a aposentadoria compulsória dos integrantes de tribunais superiores para 75 anos de idade. A partir disso, a proposta visa reduzir a idade de aposentadoria para 70 anos. Na CCJ, 35 parlamentares votaram pela admissibilidade da PEC, enquanto 24 foram contrários, o que demonstra mais uma vitória do governo na Câmara. E para a surpresa de 0 pessoas, o deputado Kim Kataguiri, juntamente com o PT, votou contra a revogação, o que demonstra que para fazer oposição ao governo vale tudo, até mesmo defender o privilégio do judiciário de continuar mais 5 anos no poder, impedindo a renovação e garantindo o controle político do PT no STF por mais tempo. Bom, mas apesar de se tratar apenas de uma análise de admissibilidade, a aprovação leva à criação de uma comissão especial que deve analisar o tema e construir um texto definitivo que será levado à votação nos plenários da Câmara e do Senado. E como a gente sabe, a dificuldade maior estará no Senado. Mas caso a PEC seja mantida nos moldes atuais e promulgada ainda no ano que vem, mais 2 ministros serão obrigados a se aposentar compulsoriamente em função da idade superior aos 70 anos. São eles Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. O que significa que antes mesmo das eleições, a Suprema Corte ficará com 4 ministros indicados por Bolsonaro. Só que no Brasil nada é tão simples. De acordo com a Bia Kicis, há um acordo para que na comissão especial o texto seja alterado a fim de que as regras não tenham validade para os atuais ministros. Pois, segundo o entendimento do próprio STF, a revogação da PEC fere o princípio do direito adquirido. Sendo assim, caso seja aprovada, ela deveria valer apenas para os novos ministros, visto que os atuais já adquiriram o direito de se aposentarem com 75 anos.
Porém, há uma controvérsia aí nesse discurso. E o Congresso, se quiser, pode sim tornar o texto válido para os ministros atuais. Veja bem, quando a PEC da Bengala passou lá em 2015, ela não foi estabelecida apenas para os novos ministros que entrassem aí a partir da sua aprovação, mas se estendeu para todos os juízes em atividade. Isso quer dizer que todos os magistrados que hoje ocupam uma cadeira no Supremo, com exceção do Alexandre de Moraes e do Cássio Nunes, tornaram-se ministros cientes que se aposentariam aos 70 anos de idade, o que dá total respaldo para que a lei volte ao modelo anterior conforme prescrito no artigo 40 da Constituição, que determina a aposentadoria aos 70 anos. Os únicos que poderiam ser protegidos pelo princípio do direito adquirido é o Alexandre de Moraes e o Cássio Nunes, que se tornaram ministros sobre a vigência da PEC da Bengala. Bom, independente de qualquer coisa, agora temos uma pauta extremamente importante para cobrar e pressionar deputados e senadores. Também nesta terça-feira, o ministro Paulo Guedes participou da audiência pública na Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre sua offshore nas Ilhas Virgens. E o Kim Kataguiri, sem qualquer noção das leis e da ética que rege as relações entre as instituições e o respeito à privacidade, pediu ao ministro a abertura de todas as suas contas e que entregasse os extratos de sua offshore para a análise dos parlamentares. E é claro que o Guedes não perdeu a oportunidade de jantar o integrante do PSOL Kids. De pedir um esclarecimento muito claro e objetivo do ministro Paulo Guedes, que não nos foi dado até agora, e é o principal objeto dessa reunião. Sua mulher, ministro, e sua filha continuam sócios da offshore? Elas fizeram alguma movimentação de 2019 até hoje? Vossa Excelência pode enviar o extrato das operações de trade da offshore de 2019 até hoje? Quais papéis foram comprados, quais papéis foram vendidos? Essa é a questão principal. Eu faço as declarações, entreguei tudo para os órgãos, tudo, está tudo entregue para o Comitê de Ética Pública da Presidência da República, está entregue para a Receita Federal, está entregue para o Banco Central do Brasil, registrado. Todos os anos, todas as informações são atualizadas. Não é que foi entregue em 2018, não, em dezembro, não. 2018, 2019, 2020, 2021, vai ser entregue em 2022 também. Está tudo lá direitinho, tem as operações, tem tudo. Elas são acessíveis aos fóruns e às instâncias pertinentes. O deputado Kim Kataguiri não é uma instância pertinente. Eu vou perguntar a ele quanto ele tem, vou perguntar a ele se quando ele apareceu no meu escritório lá na eleição de 2018, que ele ia ser ajudado por um candidato à presidência da República, ele queria me convencer a sair da candidatura do Bolsonaro. Eu disse, olha, eu acho que é um erro, eu acho isso, acho aquilo. E passou a ser um perseguidor implacável. Um perseguidor implacável. Quer dizer, eu não vou perguntar para ele, eu não quero saber quanto ele tem, o que ele não tem, se ele soltou, se ele recebeu, se esse empresário pagou a viagem de jato para eles irem me visitar lá. Eu tinha enorme simpatia e admiração pelo MBL. Acho que era um pessoal sério, jovem, querendo mudar o Brasil. Eu não entendi o que aconteceu, ficaram com raiva de mim, eu não tinha nada a ver, a Receita Federal parece que andou atrás dele. Eu nunca dei uma ordem para perseguir ninguém, nunca dei uma ordem para ir atrás de ninguém, nunca falei nada sobre nada, e não sei por que isso. Agora, entendo. Política, não vou entrar nisso, não vou entrar nisso. Eu simplesmente estou dizendo o seguinte, todas as instâncias pertinentes têm acesso à informação. Todas elas têm acesso a todas as informações que foram apresentadas. Qual a rentabilidade, se ganhou, se perdeu, todas as instâncias pertinentes têm. Que é o que interessa para o desempenho da minha função. Lembrando que em 2018, o Kim estava apoiando o Alckmin, que hoje está com o Lula. Além da vergonha que passou, o moleque do MBL mais uma vez demonstrou claramente que ele e sua turma nunca tiveram compromisso com o Brasil, mas sim com um projeto de poder. Mas falando em passar vergonha, Moro participou de uma entrevista na CNN Brasil e ao ser questionado pelo jornalista William Vac sobre o que faria para acabar com os privilégios do judiciário em uma eventual vitória na disputa à presidência da República, Moro simplesmente não conseguiu responder.
O ex-juiz titubeou, gaguejou e se confundiu todo. Passou a discursar sobre a reforma administrativa com foco no servidor público, misturou com educação, saúde e segurança pública e, dando voltas, fugiu completamente da pergunta a ponto de deixar o William Vac nitidamente irritado. O senhor seria a favor de uma reforma administrativa que abolisse os privilégios, por exemplo, do judiciário, ao qual o senhor pertenceu boa parte da sua vida? Dentro do governo, eu era favorável a uma reforma administrativa. Nós precisamos ter uma reforma administrativa que valorize o servidor. Nós precisamos, claro, diminuir custos desnecessários, mas nós não podemos tratar o servidor público como vilão. O que nós precisamos, de fato, estabelecer, William, é uma meritocracia dentro do serviço público. Um serviço público que pode ser reduzido, mas que seja altamente profissional. O que a gente vê hoje? O servidor que trabalha enormemente é tratado da mesma forma do servidor que se acomoda, que não tem estímulos para o seu trabalho. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter uma reforma administrativa e pode ser feita via constitucional, mas também nós podemos tomar medidas na via legal, mas que valorizem o servidor buscando aumentar o seu desempenho profissional. Reduzindo custos, sim, mas reforma administrativa não pode se limitar à redução de custos, porque nós dependemos de um serviço público eficiente. As pessoas querem ter saúde de qualidade, as pessoas querem ter educação de qualidade, as pessoas querem ter segurança pública de qualidade. Precisamos tratar bem os servidores. Nós temos que valorizar os servidores pelo mérito. E isso é algo também, uma promessa que não foi cumprida. Nós temos medidas que podem ser implementadas e que não são. Algumas talvez dependam de mudança da Constituição, mas muita coisa é gestão, muita coisa inclusive é mudança de lei. Não é assim tão complicado nós temos um serviço público eficiente. Nós temos que ter, no entanto, um projeto. Eu não sei se quem nos assiste entendeu se, afinal de contas, o senhor lutaria contra determinados privilégios no funcionalismo público, mas deixo a seu critério se quiser prosseguir nessa linha. Não, eu tenho uma minha vida, Vac, foi sempre lutando contra privilégios. A Lava Jato, ela representa o quê? O fim do privilégio da impunidade de quem comete corrupção. Isso prova que Moro é só mais um político de discurso pronto. E quando uma pergunta foge daquilo que foi previamente preparado por sua equipe de marketing, o ex-juiz fica mais perdido que calcinha em lua de mel. Bom, mas é claro que também faz parte da estratégia de marketing da terceira via bater no PT. Sendo assim, Moro postou em seu Twitter o vídeo em que o bandido de 9 dedos diz apoiar o ditador Daniel Ortega e escreveu o seguinte questionamento, abre aspas, é o PT com a democracia de Ortega que queremos para o Brasil? Fecha aspas. Mas aí fica a pergunta, se ele é tão a favor da democracia e da liberdade, por que mesmo sendo um ex-juiz nunca deu um pio contra a ditadura de toga que estamos vivendo? Por que nunca postou nada em seu Twitter sobre os ataques à liberdade de expressão e as prisões arbitrárias impostas pelo Alexandre de Moraes? Será que o Moro esqueceu que foi ele, juntamente com o Mandetta, que criaram a bendita Lei 13.979, a lei da pandemia que dá respaldo para a vacinação obrigatória, entre outras imposições sanitárias contra a liberdade individual? Lei essa que o Bolsonaro, na época, influenciado pelos seus ministros, fez a cagada de assinar? Será que o Moro esqueceu que, quando era ministro, foi a favor de que, durante a quarentena, trabalhadores fossem algemados nas ruas e nas praias como se fossem marginais? O que acontece? Elas podem ser impostas pela polícia, a polícia impô-las à força. Ninguém quer que a polícia tenha a necessidade de atender esse tipo de problema. E, por outro lado, a pessoa que infringir essas medidas determinadas pelos médicos, autoridades sanitárias, de isolamento ou quarentena, pode estar cometendo um crime. E aí vai ter que responder perante a justiça, podendo até ter que cumprir uma pena de prisão. E não para por aí. Será que o Moro esqueceu que depois de sua saída covarde do governo em meio a uma crise sem precedentes provocada pela pandemia, ele fez questão de defender a prisão de críticos do STF,
feitas no âmbito do inquérito das fake news, inquérito esse que ele tem plena ciência que é ilegal e inconstitucional. Ou seja, da mesma forma que o Lula defende a ditadura de Ortega com prisões de opositores na Nicarágua, Moro defende a ditadura do judiciário com a prisão daqueles que ousam criticá-la. Mas enfim, já que falamos no ex-presidiário que lidera todas as pesquisas, mas que curiosamente não consegue sair na rua, no início desta semana, a Espanha retomou o processo de extradição do ex-general venezuelano Hugo El Pollo Carvajal, que denunciou o envolvimento do PT e de outros governantes da América Latina com o narcotráfico internacional. Carvajal até então está detido na Espanha, que é governada aí por um partido de esquerda próximo a Lula. Porém, se for extraditado, o general chavista cairá nas mãos do rigoroso FBI americano. Com certeza, muitos segredos dos bastidores do Foro de São Paulo serão revelados, o que poderá ser devastador para a campanha do bandido de 9 dedos. Pessoal, antes de encerrar o vídeo, como eu falei no início, eu quero indicar livros que são fundamentais para o seu crescimento intelectual e que na nossa Black Friday você vai pagar menos de R$20. Anatomia do Estado, do Rothbard, por apenas R$13. Você entendeu? Estou falando de uma obra clássica que todo direitista deveria ler por apenas R$13. Marxismo Desmascarado do Mises, você vai pagar só R$17. O super lançamento da Campaiolo, Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, por apenas R$19. Discurso sobre a servidão voluntária, um classicaço escrito no século XVI, que serve como um manual contra regimes tirânicos nos dias de hoje. Leitura fundamental, que você vai pagar apenas R$12. Só R$12. Bom, esses preços de Black Friday vão até o dia 6 de dezembro. São mais de 5.000 títulos em promoção. Então, terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br. Mas não deixa aí para o último dia, pois na Black do ano passado, os livros mais concorridos esgotaram nos primeiros dias. Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário os links diretos para cada um desses livros que recomendei. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, ou deixa só um alô mesmo, pois isso ajuda demais na nossa relevância. E diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha importante o meu trabalho e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!